Olá, queridos, graça e paz, tenham todos uma boa noite. Nós estamos iniciando a transmissão online de nosso Tadel, treinamento avançado de líderes da Igreja Batista Vitória. Vocês já sabem, meu nome é Robson, eu sou pastor e quero compartilhar aqui com vocês hoje uma palavra inspiradora, até porque o título da mensagem que vamos compartilhar para você, que é da liderança, vem versar sobre o tema líderes inspiradores. Antes propriamente de iniciarmos a palavra, eu quero fazer uma oração com você, como forma, inclusive, de que o Espírito Santo venha a agir em sua vida, tomar conta de seu coração, acampar sobre você, a fim de que você, filho de Deus, líder de excelência, venha a ter essa palavra como forma de que a sua conduta na liderança possa vir também, juntamente ou conjuntamente, na atuação do Espírito Santo, inspirar a outras pessoas a virem juntamente conosco, a se dar ou se apresentar para a liderança. Você sabe que uma igreja, para que ela possa crescer, ela tem que possuir, ela tem que formar líderes, e não basta apenas ser líderes, tem que ser líderes de excelência, líderes realmente inspiradores, líderes que têm por espelho a pessoa do Senhor. Então, vamos orar nesse momento. Essa oração também, com ela eu quero abarcar a sua casa, abençoar o seu lar, dar a você aí a bênção de Deus em sua casa, nas células, para os anfitriões que têm aí investido, dado a sua casa para que o reino de Deus possa crescer e acrescer. Então oremos. Pai, em nome de Jesus, primeiro eu quero louvar o Senhor, agradecer-lhe pela oportunidade que temos de estar aqui neste Tadel, uma palavra diretamente para a nossa liderança. E Senhor, e quando falamos de líderes inspiradores, nós estamos falando, ó Deus, daquela similaridade, aproximação, realmente vir a termos líderes semelhantes, ó Pai, com a semelhança do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade. Agora também já abençoamos as famílias, os nossos anfitriões. Oramos também, ó Deus, agora já diretamente, ó Deus, quando falamos de famílias, para os nossos alvos, aqueles Natanaéis, pessoas importantes que nós amamos, alvos de oração, alvos, Senhor, de salvação, investimentos. Nos ajuda, Senhor, a virmos a alcançar as pessoas nesse tempo desafiador agora, que Deus, tantos têm se afastado, se esfriado, e aquela passagem que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E infelizmente, ó Deus, nós temos visto, visualizado isso, quantos estão frios espiritualmente, distantes, ó Deus, por enfrentamentos, ou por afastamento, por distanciamento. Mas Senhor, Teu Espírito Santo é quem age, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e torna-nos, Senhor, líderes capazes de inspirá-los a terem também uma vida desprendida, com disposição e disponibilidade para virem a se dar ao Teu reino e cumprir o Teu propósito. Senhor, ministra a nossa vida em nome de Jesus essa noite. Amém. Muito bem, para falar sobre líderes inspiradores, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, um texto muito conhecido, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, eu vou ler aqui em duas traduções, na King James atualizada, é uma versão que eu gosto muito, e também na Almeida, Almeida Fiel, tá? Almeida Corrigida Fiel, que é a tradução mais popular no Brasil, Almeida Corrigida Fiel. Então, antes eu quero ler na King James atualizada, porque é com ela que a gente vai dar aqui o suporte para a palavra que vamos compartilhar aqui neste Tadel. Mas eu vou ler também com você
na Almeida Corrigida Fiel, porque pode ser a tradução que esteja mais aí disponível para você que está me acompanhando nesse breve estudo bíblico aqui no Tadel, mesmo que a sua tradução seja também a Almeida Atualizada Brasileira, vai ainda ajudar você, né, a entender bem o texto. Olha o que diz a palavra de Deus aqui: porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Vou repetir na King James atualizada: porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Agora, Almeida Corrigida Fiel, que é a mais comum tradução utilizada: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, que nós acabamos aqui de compartilhar com você, tanto na King James atualizada quanto na Almeida Corrigida Fiel, está falando sobre a palavra de Deus, não é? Que os homens de Deus que escreveram as Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, ou seja, todos os livros contados e constam na Bíblia, nesta biblioteca de pequenos livros, foram livros que compõem o cânon, ou cânon sagrado. Eles são livros inspirados pelo Espírito Santo. E lógico que eu quero pegar essa analogia da palavra inspirados aqui para levar também para o campo da orientação do discipulado. Quando tratamos de ensino para as pessoas, quando cuidamos bem, quando nós estamos ensinando aqueles que Deus nos deu para orientarmos as Escrituras, nós também somos orientados, nós também somos iluminados, inspirados pelo Espírito para a interpretação das Escrituras, e nós vamos ver isso aqui pela palavra que nos dá suporte, ou seja, para entendermos e usarmos o mesmo termo, embora de forma um pouco mais no sentido de uma interpretação lato, não é? Do que propriamente escrito, que é no caso aqui próprio das Escrituras, uma aplicação única, exclusiva para o texto sagrado, quando se trata de livros inspirados por Deus, não é? Veja bem, o significado da palavra inspiração, você vai encontrar isso num dicionário comum. Ela tem o sentido de fazer algo sob influência de alguém. Agora, quando falamos de inspiração do Espírito Santo, quer dizer o sentido de orientação. É Ele quem direciona, delimita os passos, e aí então o escritor das Escrituras, o profeta, foi então fazendo de acordo, não é? Na forma com o que o Espírito Santo orientou. Hoje nós também executamos o discipulado, e a palavra de Deus fala que é nossa atividade própria, como filhos de Deus neste tempo, nós que somos líderes, lideramos as pessoas dele, né? É importante você saber isso, né? As pessoas são de Deus, elas não são nossas, elas recebem o título de discípulos, são nossos discípulos, mas discípulos por dependência, porque eles são, na verdade, discípulos do Senhor, assim como nós somos. Nós temos só uma direção de Deus e uma bênção de Deus para inspirá-los, tanto positiva como ativamente, e também com o nosso testemunho, a virem a se comprometer com o Senhor na forma que nós nos comprometemos e da forma como o Senhor Deus espera, como correspondência da parte deles para com Ele. Então, veja bem, essa inspiração que eu quero compartilhar aqui com você. Nós estamos falando de inspiração natural, não, nós estamos falando de inspiração sobrenatural. É bom delimitar já esta interpretação, porque a inspiração natural é aquela que, por uma
visualização da emoção, ou então um patos, como diz a expressão grega lá, que é algo que saiu do homem e ele começou a agir, é como um pintor, por exemplo, inspirado, produz uma obra-prima, um inventor faz algo grandioso, e aquilo é chamado de inspiração, mas comumente não se pode atribuir a inspiração como influência externa ou influência do divino. Está falando aí de talento, de habilidade, competência. Então, seria a apropriação de forma, vamos dizer, difusa ou imprópria do termo inspiração no sentido sobrenatural. Agora, quando falamos no sentido sobrenatural, também tem que se abrir espaço para a compreensão de que não se trata de possessão. O escritor das Escrituras, e nem mesmo o líder, o discipulador, aquele que está no reino de Deus, ele não é possuído por uma entidade, como acontece em religiões, não é? Ou no império das trevas. Não, nós somos inspirados. O Espírito Santo produz uma influência maravilhosa, nos direciona, nós nos subordinamos à vontade de Deus e fazemos acontecer conforme orientação da palavra, conforme iluminação divina, não é? É isso que é a inspiração sobrenatural no reino de Deus, pois o Espírito Santo, ele nos tem por templo, mas ele não nos possui, ele não toma a nossa personalidade, ele está em nós, trabalha conosco, está vivo, é a vida de Deus na nossa vida. E aí, essa inspiração divina, que é aquela influência positiva, de forma que a nossa vida se torna uma referência testemunhal para uma caminhada abençoadora, decisões seguras na palavra e direção do alto para a vida das pessoas. É com isso que nós precisamos entender que inspiração é essa que nós estamos tratando. Então, veja bem, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo com relação à palavra. Hoje, nós não escrevemos mais as Escrituras porque o Senhor entregou a revelação plena, e a revelação plena é o conhecimento do Senhor Jesus. Mas nós temos a nossa parcela da orientação, temos a parcela da ação no reino de Deus, do ensino, não é? Da orientação bíblica, da vontade de Deus para a vida das pessoas. E para que nós venhamos a ser líderes inspiradores, ou uma liderança inspiradora, eu quero aqui destacar nesta primeiro ponto do texto que nós acabamos de ler, olha, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, né? E lá na King James porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, é que liderança inspiradora é liderança além da vontade humana. Ela não é produzida ou não acontece pela vontade, ela não tem origem na vontade humana, ela é divina. E 2 Samuel capítulo 23, verso 2, e 2 Samuel capítulo 23, o verso 2, são as palavras de Davi, né? Davi falando lá aos seus, aqueles grandes que andaram com ele, dando ali as últimas orientações. Olha o que Davi fala sobre esta liderança, não é? Não pela vontade humana, mas uma liderança inspirada por Deus, motivada por Deus. E você veja que a história de Davi é grandiosa, né? Tem o grande feito lá da vitória sobre o gigante Golias. O Espírito Santo acampou o coração de Davi, fez com que ele se tornasse aquele homem capaz, ou um menino capaz de acertar uma pedra direto na testa do gigante, uma força excomunal para levantar a pesada espada do gigante, cortar a cabeça do gigante e promover uma grande vitória do povo de Israel. Mas não foi uma vitória de Davi, isso fica bem claro. Não foi a vitória de Israel, mas foi a vitória de Deus, sobrenatural na vida de Davi, que alcançou e abençoou o povo de Israel. Então você vê aí a influência do Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo na vida daquele homem. E olha só o que ele diz:
o Espírito do Senhor, repito, 2 Samuel 23, capítulo 2, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Olha, que coisa mais abençoadora, né? No verso 1 diz assim, são estas as últimas palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do maravilhoso salmista de Israel. Ele diz, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Olha, eu acho linda essa passagem, o líder de inspirado, o líder de excelência, o líder discipulador, nós que temos essa liderança inspiradora de influência, queridos, é a palavra de Deus que tem que estar em nossa língua. Nós falamos por intermédio, nós falamos por inspiração, influência, direção do Espírito Santo, não falamos as nossas palavras, nós não compartilhamos aquilo que é nosso, que está no nosso coração, não é a nossa vontade humana, não é o nosso desejo pessoal, não. O líder inspirador, o líder que realmente, e essa inspiração por meio divino do Senhor, o Espírito Santo, não vai ministrar aquilo que é dele, não vai ministrar os seus achismos, não vai ministrar a sua posição, seus pensamentos. Não, nós não podemos fazer isso, até porque nós somos o templo do Espírito Santo e manifestamos a vontade de Deus. É o propósito de Deus que tem que ser o nosso propósito. Lembrando lá Romanos capítulo 12, verso 2, né? A nossa mente tem que ser renovada no Espírito, não é? É para isso que o Senhor Deus está nos colocando, para levar o renovo, novidade de vida, e a novidade de vida é Cristo, como nós vimos aqui na mensagem de domingo, que vamos compartilhar em nossas células a partir de amanhã, no nosso GEAVIT, não é? É um ungido de Deus que está em nós, que nos inspira e nos leva também a promover a multiplicação da unção. Nós precisamos ter essa consciência, esse entendimento de liderança, para que na hora em que venhamos a cumprir o nosso papel de abençoadores, discipuladores, nós não venhamos a distorcer, nem tomar o lugar de Deus, e nem fazer aquilo que Deus não nos mandou fazer, porque não é a vontade humana que impera na vida do Filho de Deus, mas é a vontade de Deus em nossa vida. E aí nós aprendemos com Jesus, lá no Getsêmani, quando ele diz, Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E aí então ele parte para participar, ou beber, ou tomar, ou fazer acontecer o que o projeto de Deus estava preparado para ele, ou seja, aceitou o cálice que ele estava e tinha direcionado para que ele viesse a beber. Então veja bem, a liderança inspiradora, ela é uma liderança além da vontade humana, a vontade que está em nós é espiritual, a influência é de Deus. Muito bem. Segundo aqui que nós aprendemos aqui neste texto, eu quero compartilhar com você, quando eu falo nós, quer dizer, porque eu não estou sozinho, é o Espírito Santo, é Ele que me ensinou, é Ele que me levou aqui a trazer essa palavra para você, e nós estamos aqui no Senhor, não é? Estamos com a liderança, com você, estamos juntos, nós estamos acompanhando e aprendendo. Liderança de pessoas ungidas. A liderança inspiradora, ela só acontece com liderança de pessoas ungidas. E aí nós vamos novamente, né, aqui junto, caminhando para a mensagem da celebração, tanto da manhã quanto a mensagem da noite da celebração. Se você ainda não acompanhou aqui a mensagem da celebração, um canal no YouTube, você vai lá, vai acompanhar a celebração da manhã e vai ver a mensagem compartilhada na parte da manhã, e compartilhamos aqui, foi uma bênção, né? Falar sobre a unção do renovo, que é a unção do renovo, a unção vem do ungido de Deus, tem origem nele, a unção é nossa garantia de vitória. Qual é o propósito da unção? E aí nós vimos que é amor e cuidado, e ainda teve aquela frase, né, gloriosa que o Espírito Santo nos deu, em Cristo, e somente em Cristo vivemos. Ele é a unção, e a unção promove a ruptura
com o estado de morte para a vida no renovo. E à noite, então, que é o que nós vamos compartilhar nos Geavites amanhã. Já vai sair o estudo no site, você vai lá, vai baixar o PDF, pode baixar para o seu celular, pode multiplicar aí no meio eletrônico que você quiser, não é? Tanto para as células online, como aquelas híbridas, né, que funcionam online, presencial, e as presenciais também, compartilhar a palavra. É a vida na unção do renovo. Agora, já vai um pouco mais para frente, né? E aí nós lemos Salmos 23, não o verso 1, mas os versos 5 e 6, né, que é aquela parte: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, um banquete, unges a minha cabeça com óleo, a expressão guardada, né, que deu suporte à mensagem, unges a minha cabeça com óleo. Então é uma vida ungida, é uma vida de vitória, é uma vida renovada em sonhos e ações, ou seja, tudo é novo. E aí aquele texto, né, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, tudo é novidade de vida. E a frase: o Senhor refaz tudo. Todas as coisas são expostas ao renovo quando nos oportunizamos viver em Cristo. Ou seja, Ele refaz tudo, tudo é exposto à renovação. Olha que coisa tremenda. E agora, então, veja bem, nós temos essa liderança além da vontade humana, que é uma liderança ungida. Olha o que diz a palavra de Deus, então, para dar suporte a isso que nós estamos compartilhando aqui, para de forma alguma ficar como palavra humana. Lembrando, não é? Nós estamos aqui na iluminação do Espírito, levando a você uma palavra viva, não é? Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, vai até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. O Espírito Santo nos leva à interpretação da palavra de forma, na visão dele, na forma dele, do jeito dele, né? A revelação ele já deu, mas a inspiração na iluminação, ou seja, na interpretação das Escrituras, é o Espírito Santo quem dá. Lembrando uma coisa tremenda que as Escrituras dizem acerca disso, queridos: o Espírito Santo é que revela e interpreta as Escrituras, né? E não tendo o Espírito Santo, não há interpretação correta das Escrituras, ok? Isso é muito sério. Líder precisa manter, buscar o seu relacionamento com o Espírito Santo, não é? Não quer dizer que você nunca vai pecar, não quer dizer que você não vai lutar contra as suas fragilidades. Quer dizer que a sua vida é uma vida de constante investimento para superação. E lembrando, né, a palavra superação é além da ação natural. Nós vamos para o espiritual, para viver o espiritual. Então, eu quero ler com você aqui, 1 Coríntios 2, de 12 a 13, diz assim: nós, porém, olha que coisa fantástica, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, olha, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Isso aqui falou muito forte comigo hoje. Sabe, queridos, às vezes nós queremos agir de forma a interpretar as Escrituras, a investir tão profundamente na vida das pessoas, e as coisas não dão certo. E entendam uma coisa, queridos, a palavra de Deus só vai ser entendida profundamente para os espirituais. Então é um espiritual, é um que tem a iluminação do Espírito, a inspiração, líderes inspiradores, ministrando a pessoas que também têm sede pela inspiração divina, estão buscando ao Senhor, embora ainda não tenham entendimento pleno, mas querem tanto, têm tanta sede. Então são verdades espirituais comunicadas às pessoas espirituais, sabe? Quando o Espírito testifica com o nosso Espírito, o Espírito falando ao Espírito, que nós somos filhos de Deus, uma felicidade plena acontece. Agora veja, o Espírito fala com o nosso Espírito, testifica conosco,
nós no Espírito compartilhamos com as outras pessoas que também estão no Espírito, nós estamos na ambiência espiritual, há então uma compreensão plena do que é espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso que o líder precisa muito de investimento em sua vida de relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar frutificando seu fruto. Não é? O fruto é dele, ele precisa estar frutificando em sua vida. Você precisa estar constantemente tendo alimento, o fruto do Espírito, para estar dispensando, no sentido de alimentar os espirituais, e aí eles vão crescendo também, e vão chegar a ter, e vão chegar a ser líderes abençoadores, líderes saudáveis, capazes de abençoar. Nós estamos experimentando uma época tão gloriosa aqui na Igreja Vitória com vocês, que estão liderando as células, não é? A gente enxerga maturidade espiritual na vida dos nossos líderes, não é? Eu vejo aí alguns de vocês ministrando nas células, dando palavras tão importantes, que nos alimentam. Isso é o crescimento do Espírito em nós. A pandemia nos trouxe a oportunidade, queridos, de crescermos tão profundamente em relacionamento com Deus, e você não pode perder essa chance, tá bom? Então, aproveita toda a sua chance. Terceiro ainda, eu compartilhei aqui sobre liderança além da vontade humana, são os líderes inspiradores, eles são espirituais, liderança de pessoas ungidas, realmente cheias do Espírito Santo, espirituais, falando, ministrando a espirituais. E agora vem a aliança, ou melhor, a liderança alinhada ao propósito divino. Isso é muito importante. Não tem nenhum alinhamento com nenhuma outra liderança humana, não temos alinhamento político, não temos alinhamento ideológico, não temos alinhamento filosófico, não temos nenhum tipo de alinhamento com o ensino humano. Nós estamos alinhados ao governo, à direção plena, à palavra de Deus. O nosso alinhamento, ele é no Senhor, é a palavra, as escrituras sagradas, que é o nosso manual. E eu quero ler com você sobre isso, um texto assim um pouquinho grande, são 2 versículos, mas bem grandes, na primeira carta do apóstolo Pedro. Olha o que Pedro fala, 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12, 3 versículos apenas, que diz assim: foi a respeito dessa salvação, lindo esse texto, tá, gente? Foi a respeito dessa salvação, que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos ansiavam observar. Que coisa maravilhosa, né? Os homens de Deus ali alinhados ao propósito divino, descortinaram, não é, o que apontava o Espírito Santo. Nós acabamos de ler. Eu gostaria que você, líder aí, acompanhasse esse texto depois, até fizesse o seu tempo sozinho com Deus nessa passagem de 1 Pedro 1, de 10 a 12, até para você como liderança é muito importante analisar essa passagem de forma aprofundada. Então, é a forma como apontava, ou seja, o Espírito Santo direcionava, como ele inspirava, como ele influenciou a liderança a compartilhar a profundeza da mensagem salvadora. É isso que nós temos que também vivenciar. E uma vez que vivenciamos isso, sabe, queridos, que o resultado, e eu quero aqui com essa palavra que te ajudar nisso, veja bem que nós estamos falando aqui no ponto liderança alinhada ao propósito divino, o resultado não é nosso, o resultado é do Espírito Santo.
Quando nós entendemos que o resultado não é nosso, então nós fazemos aquilo que o Espírito Santo aponta, que o Espírito de Cristo aponta, o que ele nos dirige ou nos orienta a fazer. E uma vez que nós fazemos, obedecendo a liderança, seguindo as estratégias que nos são compartilhadas, não é? A igreja tem, por exemplo, a estratégia da célula Mater para segunda-feira. Você precisa compartilhar isso na sua célula e acompanhar. Os líderes da célula estão fazendo, os membros do seu Geavite estão fazendo realmente a célula Mater. Querido, você que é líder de um Geavite, você tem essa obrigação e essa responsabilidade em amor, inclusive porque você está amando, acompanhar, está acontecendo mesmo, como tem sido o seu culto doméstico, que nós chamamos aqui de célula Mater, como está sendo? Compartilhe a foto da sua célula Mater comigo, lança a foto do selfie da sua célula Mater no nosso grupo de Geavite para fomentar. Eu tenho acompanhado um grupo de Geavite aí, às vezes tem a foto só do líder, e o resto? Você não tem acompanhado? Você precisa, sabe, querido, minha querida, você está alinhado ao propósito divino. A nossa casa tem que ser reconhecida como casa de oração para todas as nações. Não é só a casa da liderança, não é só a casa do pastor, não é só a casa do líder de Geavite, tem que ser a casa de todos. Agora, o líder de Geavite está na ponta aí para compartilhar com as pessoas e ajudá-las. Não é cobrar, é pedir. Nesse tempo agora, eu acho tão estranho isso, irmãos, e eu quero até abrir um parênteses sobre isso aqui. Tem tanta gente com tantos milindres, né? Quando nós vamos falar alguma coisa com relação à palavra de Deus, ou então alguma coisa com relação à direção do que nós estamos fazendo, tem gente que diz, eu não gosto que venha me cobrar. Meu irmão, minha irmã, eu acho engraçado, porque você tem seu negócio, você é representante comercial, ou você é um empregado de CLT, carteira de trabalho, ou então você é uma pessoa jurídica que exerce algum tipo de função, ou você sempre tem cobrança, e isso desde quando nós somos pequenos. Desde a escola nós fazemos as avaliações, são chamadas de prova, para avaliar o seu conhecimento e cobrar, não é? E se você não paga também aquilo que você se comprometeu, vai o cobrador lá, e você vai ficar recebendo. Hoje são as cobranças por meio eletrônico, daqueles robôs que ficam ligando para você de manhã até de tarde em seu telefone celular, não é? Às vezes 10, 20, 30, 100 ligações por dia, são cobranças. O que a cobrança é? É quando eu me disponho, quando eu, por livre e espontânea vontade, me dou ao Senhor. Você é de Deus, e o Espírito Santo te cobra na sua consciência para você ser obediente às Escrituras, ser obediente às lideranças, seguir as orientações, inspiração do Espírito, para você fazer acontecer o reino de Deus. Para com esse negócio que você não pode ser cobrado. Por que só no reino de Deus que não pode? Nos outros lugares você aceita tudo, aceita cobrança de horário, para você chegar, para bater cartão, ou então para você lá dar um check-in em algum lugar onde você precisa estar, e no reino de Deus tem que ser diferente. Não, nós precisamos aprender, queridos, que para as coisas de Deus ainda tem que ser em extrema excelência. Nós temos que superar a excelência, nós temos que avançar para mais do que a excelência. Não dá para ficar na limitação aquém do espiritual. Então, quando alguém da liderança, quando o pastor ou seu líder de Geavite está compartilhando com você, falando com você, liderando você, abençoando você, não é porque ele tem prazer em te cobrar, é porque ele tem prazer em te amar. É amor, para que você corresponda com o amor de Deus e venha inspirar, ser uma liderança inspiradora, para que outros também sejam amados do Senhor por meio da sua vida, tá? E cuidado com isso. Tem muitos líderes que falam assim, eu não vou ficar muito falando, nem cobrando aqui no meu Geavite, nem colocando metas, nem isso, nem aquilo, porque se eu te ficar cobrando, as pessoas não vão querer. Sai disso, que isso é demoníaco, tá? Nosso papel é orientar segundo a palavra, segundo o que Deus está nos falando. Não vamos nos milindrar, nem nos esconder atrás da negligência, nem da leniência. Nós precisamos estar na excelência, tá bom, meus amados?
Então, você, entenda uma coisa, os discípulos, os servos de Deus, as lideranças de excelência, elas são sim apontadas, dirigidas pelo Espírito Santo para o que é melhor, para que a ministração da graça de Deus realmente seja efetuada. Então, para finalizar, uma liderança só pode realizar feitos para o reino de Deus se e somente se for inspirada pelo próprio Deus. Vou repetir essa frase. Uma liderança só pode realizar feitos para o reino de Deus se e somente se for inspirada pelo próprio Deus. Que o Senhor então inspire a sua vida, que Ele motive você, que aquele frescor da unção gloriosa do Espírito seja derramada sobre sua cabeça, descendo sobre a sua vida, até a planta dos seus pés seja constante, sabe? Você venha a ser plenamente untado do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Eu quero orar agora com você, para que essa palavra não fique simplesmente ou apenas como mais uma que você ouviu, mas que ela seja também uma ferramenta de Deus para mudar o teu interior, para que rios de água viva fluam de você. E durante essa oração, eu quero pedir a você também para pegar a caixinha de sonhos da sua célula, do seu Javite, está com ela, e nós vamos aproveitar e também nesta oração ministrar sobre a sua vida prosperidade na área financeira. Nós estamos precisando muito, abertura de portas, liderança realmente abençoada financeiramente, e com isso a igreja vai ter o retorno da sua fidelidade, porque líderes inspiradores são líderes fiéis. Então você vai entregar seu dízimo, sua oferta, e nós estamos colocando aí na tela para você, não é, o Pix, o endereço, o número do nosso Pix, também QR Code do PicPay, e no nosso site, na janela dízimos e ofertas, lá tem toda a orientação. E você não pode deixar de ser um líder fiel, um servo de Deus, uma serva de Deus, inspirada pelo Senhor na fidelidade. Né? Lá na janela dízimos e ofertas tem todas as informações, bvitoria.com ou vitoriachurch.com. Vamos orar então. Pegue aí a caixinha de sonhos, não deixe de motivar o seu Javite a entregar também a marcha do amor, para que nós venhamos a continuar abençoando as pessoas. Oremos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, estando aqui, ó Deus, no final desta palavra no Tadel, eu quero orar, ó Deus, ainda mais para a nossa liderança, para os nossos filhos espirituais, para os membros da célula, Senhor, que são líderes em potencial e líderes de excelência para ganhar as pessoas para o Senhor. Que eles venham a ser inspiradores, Senhor, nessa vida testemunhal. Ó Deus, que toda sorte de bênção esteja sobre suas famílias. Ó Deus, na área financeira também, multiplicando 100 vezes mais, e que a fidelidade, Senhor, seja a marca de sua caminhada, para que a provisão lhes alcance e de forma alguma o devorador tenha lugar em suas vidas. Senhor, nós ministramos cura, libertação, ó Deus, para os nossos alvos. E por isso mesmo estamos orando aí pelos pedidos depositados nas caixas de sonhos que estão nas mãos dos nossos líderes. No nome de Jesus, que toda sorte e bênçãos chegue, ó Deus, para eles, atendendo os pedidos de oração, como diz a Tua palavra, que o Senhor responde às nossas orações como aquela chuva, ó Deus, como orvalho, como serôdia. Obrigado, Senhor, por ministrar-nos neste Tadel. Então, que toda sorte de bênçãos espirituais chegue na vida dos nossos amados, ó Deus, que essa ministração online alcance muitos corações e promova, ó Deus, o renovo de líderes inspirados pelo Teu Espírito Santo, agindo e fazendo acontecer a vida de Deus na vida de outras pessoas, o reino de Deus aqui e para já. É assim que nós oramos agradecidos, Senhor, e encerramos o nosso Tadel agora, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus multiplique a sua fidelidade e que a sua fé possa ser agraciada com o retorno da sua semeadura, no nome de Jesus. A graça e a paz, e tenham todos uma boa noite.